Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com o GRP. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Meus amores e amoras, eu quero conversar com vocês um pouquinho. Eu tive uns contratempos essa semana e devido a isso não postei 3 relatos como costumo fazer durante a semana. Postei um relato na terça-feira, geralmente eu posto relatos segunda, quarta e sexta, e eu tive que inverter, nessa semana o relato e acabei postando na terça-feira. Só que essa semana eu não parei um segundo. Eu resolvi inúmeras coisas, incluindo várias assessorias presenciais. Então, estou postando mais um relato hoje, que é sábado. Saibam que eu não morri, eu não sumi, eu não abandonei o canal, como alguns inscritos e inscritas me perguntaram no particular. Até porque eu venho postando shots que os inscritos e inscritas me enviam com amor e carinho. Então, a algum de vocês eu digo, não criem teoria da conspiração. Meu santo é forte, graças a Deus, e eu só tenho que agradecer ao Senhor do Universo pelas batalhas e conquistas que ocorrem no decorrer da minha vida. Então, meus amores e amoras, se eu não postei relato, aguarde que logo o relato vem a todo vapor. Love, love, cada um de vocês que fazem parte da minha vida, junto à família do eu, você e os mistérios da escuridão. E agora sim, bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Helenice Xavier. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 1994, no interior de São Paulo. Na época do relato, eu morava em uma vila pacata, onde nunca nada acontecia. Minha casinha era simples, porém ajeitadinha, e nos fundos da minha casa não tinha muro, e a minha casa dava de fundos para um canavial. Eu morava ali sozinha, GRP. A casa era do meu pai. Como ele falecera e eu era filha única, a casa ficou para mim. Minha mãe já era separada do meu pai e odiava tocar no nome dele. Era só falar no nome do meu pai que ela já começava a xingar. Eu entendo minha mãe, pois meu pai judiou muito dela. E no final da vida dele, ele sofreu muito antes de morrer. Quando herdei a casa do meu pai, eu fui morar sozinha. E confesso que eu gostei de viver essa experiência. E foi nessa época que a minha avó se separou do meu avô. Então eu trouxe a minha avózinha para morar comigo. Ela era a mãe do meu pai. E com tudo que ela tinha passado, a morte do meu pai e a separação do meu avô, onde o meu avô trocou ela por uma novinha, ela começou a apresentar problemas no cérebro. Iniciou uma demência. Tinha dias que ela estava bem, tinha dias que ela esquecia as coisas e se comportava como uma criança, falava coisas bizarras, às vezes engraçadas. Durante o dia, quando eu saía para trabalhar, a minha vizinha ficava de olho na minha avó para mim. E à noite eu cuidava dela com amor e carinho, pois ela sempre foi uma boa avó para mim, GRP. Me tornou uma mulher forte. E aos meus 20 anos eu estava indo morar sozinha graças ao incentivo da minha avózinha paterna. Passados uns 2 meses, começou a rolar uma conversa estranha pela vila. Diziam que um antigo morador tinha retornado. O nome dele era Ulisses. Eu não conhecia, mas a minha avó o conhecia muito bem, pois eles eram amigos de infância. Minha avó não acreditava que ele virava bicho. Para ela, isso era conversa do povo que tinha o coração podre. E o tal Ulisses, GRP, num certo domingo, chegou a visitar a minha avó. Estávamos sentadas na varanda da minha casa e esse Ulisses passou em frente da minha casa e falou: "Mas se não é a minha amiga Lúcia?" A minha avó levantou e foi dar um abraço no cabra. Eu fiquei sem entender nada. Então a minha avó disse para mim: "Isso aqui é Ulisses, minha filha, meu amigo." Eu fiquei chocada, passada a ferro, meu Deus do céu. Na hora eu pensei: Jesus, Ulisses, o tal lobisomem. Fiz cara de paisagem, fiquei muito nervosa. E a minha avó falou: "Ulisses, essa é minha neta. Você não ligue não, porque ela tá com receio, pois o povo fica falando que você vira bicho."
Eu fiquei vermelha igual um peru. E o cabra rindo falou: esse povo é assim mesmo, tudo mexeriqueiro, e ria alto. Minha avó ficou toda feliz conversando com seu amigo. E ele disse para ela: eu tô de passagem, você sabe que eu não paro em lugar nenhum. Logo eu vou embora, mas estou feliz em ver você. A minha avó ficou tão contente ao ver o amigo. E após papearem um pouco, ele foi embora. Mas 3 dias se passaram e a minha avó começou a esquecer algumas coisas. Ela estava totalmente aérea, então redobrei a atenção com ela. E o pior de tudo, GRP, ela estava com dificuldades para dormir. Já fazia algumas noites que ela não dormia. E após eu ficar algumas noites acordadas com ela, finalmente ela adormeceu. Pelo menos era o que eu pensava, né? Ao constatar que ela tinha dormido, eu fui para o meu quarto. Eu estava morta de tanta canseira. Então eu também adormeci. Só que no meio da madrugada eu acordei e escutei minha avó conversando com alguém. Levantei e quando cheguei no quarto dela, minha avó estava com a janela aberta, chamando o finado cachorro dela. Eu fui até a janela. E chegando lá, olhei para fora e vi um bicho que estava de frente para a janela, sentado, olhando para minha avó, como se estivesse prestando atenção no que minha avó estava falando. GRP, eu petrifiquei. Aquilo era enorme, tinha pelos pretos, olhos vermelhos feito fogo, unhas longas, babava muito, fedia cachorro molhado, tinha orelhas caídas e, pasmem, trazia na face traços de um ser humano. Porém, era um cão. A minha avó falava: neguinho, que saudades de você, você sumiu, vem cá pra mim te dar um afago. O bicho ficou sobre 2 patas e eu puxei minha avó para que eu pudesse fechar a janela, então o bicho começou a rosnar, como se não aprovasse a minha atitude. A minha avó mandou soltar ela e deixou a situação ainda mais difícil. Então, eu respirei fundo, olhei para aquele bicho e falei: pelo amor de Deus, seu Ulisses, se o senhor gosta da minha avó, deixa eu levar ela para a cama, ela está muito doente. Acha que o senhor é o antigo cachorro dela, o Neguinho. Por favor, não faça mal a ela, muito menos a mim. Eu cuido da minha avó com amor e carinho. Sei que ela gosta muito do senhor, mas agora ela precisa de cuidados. Aquilo ficou sobre 4 patas novamente e se afastou um pouco para trás. Porém, ainda olhava na direção da janela. Eu coloquei minha avó para o lado e falei para ela: fica tranquila, vozinha. O Neguinho vai estar lá fora assim que a senhora levantar. Aí a senhora brinca com ele. Agora é hora da senhora descansar. Enquanto eu fechava a janela, eu falei para aquele bicho: obrigado. Tranquei a janela. A minha avó tinha sumido com o cadeado, então eu só fechei a janela. Levei minha avó para o meu quarto e fechei a porta do quarto dela com a chave, pois eu fiquei com medo daquele bicho mudar de ideia e querer invadir a casa. Chegando no meu quarto, deitei minha avó na minha cama e percebi que ela estava muito nervosa. Ela queria ficar com o cachorro a todo custo. Então, comecei a escutar um barulho na minha janela e percebi que aquele bicho estava ali na janela. Foi aí que eu comecei a cantar para minha avó para ela se acalmar. Comecei a cantar uma música que ela cantava para mim quando eu era pequena. E ela foi se acalmando e adormeceu. O bicho, após um tempo, correu e foi embora. E eu, finalmente, consegui respirar aliviada. Eu não consegui dormir, GRP. E pela manhã, a minha vizinha bateu na minha porta e veio falar comigo. A minha avó ainda estava dormindo. E ela disse para mim: minha filha, você tá bem? Eu virei para ela e falei: estou sim. Então ela me disse: eu vi o que aconteceu ontem à noite. Me desculpe por não poder ajudar você. Mas eu sou uma velha, como é que eu ia fazer alguma coisa contra aquele bicho? Eu disse para minha vizinha: a senhora viu o bicho? Eu entendo perfeitamente que a senhora não podia nos ajudar. Graças a Deus deu tudo certo. Eu então falei para aquela senhora: eu prestei atenção naquele bicho. Notei que ele era um lobisomem, pois eu lembrei das características do bicho que a senhora tinha me dito que tinha visto quando a senhora era jovem. Bom, GRP, faço um adendo aqui. Minha vizinha, numa certa vez, disse que quando ela tinha 10 anos de idade, viu um lobisomem nos fundos da casa dela à noite. E isso marcou a vida dela e da família dela. Esse lobisomem não podia ser o seu Ulisses, pois o tal do Ulisses e a minha avó, assim como a vizinha, tinham a mesma idade. Eu acho que poderia ser um parente dele, ou outro lobisomem, sei lá. Quando a vizinha me ouviu dizendo isso, que lembrei do que ela tinha me contado, ela então disse para mim: menina, eu achei que ele ia atacar vocês, quando ele começou a rosnar. Mas você foi corajosa, foi humilde, conversou com ele de coração aberto.
Menina, você é muito arretada. Tão arretada quanto a sua avó um dia já foi. É uma pena que ela esteja tão doente assim. Eu conversei com a vizinha, convidei ela para tomar um café da manhã comigo e logo a minha avó acordou. E acordou super bem, lembrando quem eu era, quem ela era. Ela só não lembrava do lobisomem. E disse que tinha sonhado com o antigo cachorro dela, o Neguinho, e falou que estava com saudades dele. Eu olhei para a vizinha olhou para mim e disse para minha avó: "Que bom que você está bem, minha amiga. Olha só que café da manhã gostoso que a sua neta preparou para você." A minha avó disse que eu era um anjo e começou a comer enquanto conversava com a vizinha. Depois desse dia, nunca mais a gente viu o tal Ulisses, nem na forma humana e nem na forma de fera. Mas eu não tenho dúvidas que era ele sim aquele lobisomem. Também não tenho dúvidas que aquele lobisomem tinha consciência do que estava acontecendo mesmo estando transformado. As atitudes dele, quando eu comecei a conversar com ele, foram suficientes para que eu percebesse que ele me entendeu perfeitamente, GRP. Minha avó, 2 anos depois, faleceu. Eu não consigo expressar aqui a tristeza que eu senti, mas tive que continuar a minha caminhada. Hoje moro na mesma casa, sou casada, tenho filhos, mas nunca me esqueci o que vivi junto à minha vozinha. Você pôde conversar com a minha vizinha, que apesar de estar bem velhinha, está lúcida, e também pôde contar para você o que viu naquela noite. Eu acho que se minha vozinha não estivesse doente, ela ainda estaria viva aqui comigo. Mas a vida não é como nós queremos, é como Deus quer. Esse foi o relato que vivenciei com a minha vozinha. Estou muito feliz em saber que o relato vai ser contado por você no seu canal, GRP. Quero também deixar claro aqui que eu não acho que todos os lobisomens e suas fêmeas sejam bonzinhos. Mas acho que assim como tem seres humanos bons e maus, existem lobisomens bons e maus também. Um abraço, fiquem com Deus, Helenice Xavier. Bom, galera das trevas, esse foi o nosso relato de hoje. Sinistro, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha escrita Helenice Xavier, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, minha amiga querida, um treva beijos. Meus amores e amoras, muitos inscritos pediram para que eu tirasse algumas dúvidas para vocês com relação a ajudar o canal a crescer através do Pix do canal. O Pix do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão agora é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo junto em letra minúscula, meus amores e amoras. GRP, qual valor eu posso doar para o canal? O valor que vocês quiserem. Seja 5 centavos, 10 centavos, R$1, até valores maiores. A ajuda, desde que seja de coração, é muito bem recebida, meus amores e amoras. Doação não se estipula valores. As pessoas doam o que quiser e como quiser, se quiserem e se assim puderem doar. Fique então esclarecido para vocês, meus amores e amoras. Prometo que sempre vou estar colocando esse áudio aí nos relatos do canal. Doem à vontade, para que assim eu possa estar comprando coisas novas para a melhoria do canal, como uma webcam nova, microfone e até mesmo fazer um banner para os fundos aqui quando eu faço a live e deixar assim tudo mais bonito para a visão de vocês. Tudo que seja benéfico ao canal. Fiquem à vontade para fazer a doação. Não esqueçam. O Pix do canal é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com. Tudo junto e sem letra maiúscula. Sempre vai estar fixado no comentário principal e na descrição do canal. É só copiar e colar para realizar o Pix. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto e misturado. Restrava salve carinhoso aos membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fernando Aparecido da Silva, Marcos Souza e Ivete Fagundes. Restrava salve também para Santo Cris, Érica Rodrigues,
Cláudio Botelho, Gleison Rodrigues, Luiz Vieira de Melo, Evaldo Ribas, Eduardo Nascimento, Clarice Medeiros, Newton Franzon, Nilce do Lago, Paula Batista, Marcos Souza, Conceição Badaro, Minas Gerais, Bete Abreu, Alair Moraes, Carlos de Curitiba, Keliane Ergues, C.V, Maria Joana de Paula, Sandra Almeida de Mendonça, Maria de Socorro Silva, Mira Eustáquio da Silva, Eliara Rans, Ana Silva, Shirley Zafalon, Thalita Silva, Silmara Santos, Elizabeth Minos, Joiciene Santos, Maria Galbo, Joanete Rocha, Noemi Pasturiza, Silmara Mendes, Priscila Cristina, Solzinha Souza, Edileuza Assis, Andréia Lima, Sandro Ragno, Clau Maciel, Ednei José, Paula Ninhara, P. Silva, Ana Cláudia de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brenda Lilian Correia, o grupo da anarquia bruxística Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Motoro, suas lindas filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleide, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milk Cake, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majesques de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas, seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O Hash Treva Salve é simples de você ganhar. É só você comentar o último relato postado. Automaticamente eu vou mandar um Treva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.